Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Caminho do Alto Amor, com o palestrante Dioneide de Paula, ocorrida no dia 15 de agosto de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar um bocadinho hoje sobre auto-perdão e auto-amor, que é um tema bastante desafiador, em especial para mim, porque eu sempre vi muita dificuldade em falar sobre sentimentos. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, a espiritualidade amiga, que nos envolva nessa ocasião, nos intuindo, nos inspirando, para que sejamos fiéis ao Evangelho, fiéis à doutrina, e que consigamos alcançar aos nossos corações a proposta de autoaceitação, de respeito e amorosidade para com todos. Que Deus nos abençoe. Segundo, neste momento, graças te damos, mestre amigo. Muito bem. O auto-amor e o auto-perdão, quando a gente fala sobre isso, muitas vezes desperta uma certa culpa em nossos corações. Porque para nós nos amamos parece muito com egoísmo. Então, esse tipo de sentimento faz com que a gente tenha dificuldades de se posicionar de uma maneira mais coerente, mais concisa, né? Sem esses traumas, sem as dificuldades inerentes a esse conhecimento espírita, que da mesma maneira que nos brinda a inteligência, nos amplia os horizontes da consciência e acabamos nos cobrando mais. E as cobranças, que são de foro íntimo, elas tendem a se ampliar. A gente entra num processo bastante complicado, porque quanto mais conhecemos, mais nos culpamos. E aí chega uma ideia da roda das encarnações inferiores, já referida na mitologia grega, né? Quanto mais eu conheço, mais me culpo. E isso é a roda de Dandara, ou roda das encarnações inferiores. Então a gente tem que um dia chegar a romper essa ideia. Quando a gente lê no Gênesis, no capítulo 1, cada dia, né, nessa proposta bíblica, na interpretação literária, cada dia Deus fazia uma coisa. E ele dizia sempre mais ou menos assim: e disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que essa luz era boa. E isso se repete em todos os dias da criação, como se fosse um controle de qualidade daquilo que está sendo feito. E quando Deus faz o homem, ele não repete essa frase do texto. Parece que ele viu que estava incompleto. Daí ele criou a mulher, disse: vamos ver se for em duplas vão melhor. E daí criou a mulher. E também não surgiu a frase. E isso é um entendimento, uma expressão muito clara de que Deus sabia que nós não éramos perfeitos. Que nós éramos perfectíveis. E que isto seria uma construção para a eternidade. Então, se Deus sabe disso desde o princípio, nós também precisamos saber. Nós não somos perfeitos. E isso é natural. E longe de ser uma situação de acomodação, de não, então tá bom ser assim, não preciso melhorar, mas é um primeiro passo para compreender a nossa natureza e conseguir nos aceitar. E por conseguinte, nos amar. Como obras que um dia serão perfeitas. Tem um outro texto que está em Mateus, e em Lucas também, que vai nos apresentar a fala de Jesus com um moço rico. E essa fala, ela também causa muitas tormentas. E diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele.
Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isto tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus lhe responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus diz aos seus discípulos: digo-lhes em verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda mais: é mais fácil passar camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. E a gente lê isso e diz assim: se eu tiver um pouco mais de dinheiro, danou-se. Não tem espaço para mim no céu. E essa questão, a gente precisa olhar essa passagem, porque ela apresenta dois momentos diferentes da humanidade. E a gente tem que entender isso. Porque Jesus apresentou uma primeira proposta. Uma vez superada esta, a gente terá uma segunda. É como quem joga videogame hoje, trocar de fase. A fase seguinte é mais hard, como dizem os jovens, né? E a gente tem que entender que, se dentro da doutrina espírita a gente poder se referir a um lugar como o céu, a gente tem que olhar a escala dos mundos proposta pela espiritualidade a Kardec, né? Naquelas 5 divisões, no qual a gente se encontra no segundo deles, no mundo de provas e expiações. O quinto é o mundo celeste ou divino. Então, se a gente pudesse expressar a um lugar que fosse o céu, a gente teria que se referir a esse mundo celeste ou divino. Lá seria o céu. Com isso, eu quero dizer que um espírito que haja, que seja assim mais endinheirado na Terra, que tenha mais recursos, ele não está impedido, desde que haja com dignidade, com amorosidade, com respeito. E o próprio Evangelho nosso apresenta o emprego da fortuna, ele, quando fala do homem de bem, como ele deve tratar as pessoas sob sua ordem. Então tem comportamentos ali que precisam ser trabalhados. Então isso não impede que essa pessoa, com essa dignidade, desencarne e vá para essas colônias espirituais, como a gente conhece, e tantas outras. Isso não é impeditivo, porque a pessoa pode viver bem, com dignidade, e fazer o bem com valores materiais. E ser acolhido no plano espiritual como uma pessoa que venceu, que trabalhou no bem e viveu com dignidade. Agora, ir para o céu, para esses mundos ditosos ou felizes, celestes ou divinos, daí a gente vai ter que pensar nas almas que a gente teve na Terra, que tiveram, digamos assim, esse desprendimento mais total. E daí a gente vai ver um Chico Xavier, a gente vai ver uma Teresa Calcutá, uma irmã Dulce. Poderia até citar o Divaldo Pereira Franco. A obra deles movimentou recursos inestimáveis. E eles nunca tiveram nada. Porque todo o dinheiro que passava por suas mãos, logo eram dirigidas para o semelhante, para a caridade, para o amor. Essas almas realmente são as que estão prontas, que não precisariam mais reencarnar na Terra. Talvez possam migrar para um mundo melhor. Nem sei se teriam condições de ir para um celeste divino. Acho que nem isso. Mas já são almas que trabalham completamente o desprendimento. Então, esse texto fala de fases. E essa primeira fase, eu prefiro chamá-la de humanização. E o segundo, de angelização. Porque a gente vem ouvindo esse termo mais recentemente no Espiritismo. Para que a gente pense em se tornar anjos de uma hora para outra. Porque a natureza não dá saltos. Não adianta eu querer ir meio Chico, querer vender tudo que eu tenho, me tornar um mendigo, ficar dependendo dos filhos ou do parente. Isso não me tornaria melhor. Essas pessoas que realmente demonstram já esse desprendimento, essa disponibilidade tão grande para o semelhante, para o amor, para a vivência do bem, eles normalmente estão desvinculados desses laços familiares. Eles já venceram, porque já viveram isso, já se quitaram com as suas dificuldades e estão, de alguma maneira, num estágio acima da gente.
E isso também é necessário para que nós compreendamos que nós estamos ainda num estágio de humanização. Um dia chegaremos neste outro. É a nossa destinação. Será uma consequência natural para o caminho que todos singramos, inelutavelmente. E falando nessa humanização, me preocupava um pouco, né, o que é ser humano. E quando vai se aprofundando, eu tentei estudar isso, buscar outras informações, e eu vi um palestrante espírita que disse assim, que ser humano é deixar de ser desumano. Isso me incomodou um pouco, disse, mas o que é ser desumano, né? E daí quando você vai olhar na teologia, tem uma figura bastante interessante que classificou um ponto determinado na história quando nós deixamos de ser bárbaros para sermos civilizados, traçando um paralelo à situação de ser desumanos e ser humanos. E foi curioso, nessas escavações de fósseis, eles encontraram um fóssil de um homem que tinha um fêmur que tinha sido cicatrizado antes dele encarnar. Com isto, dizendo que ele tinha ido para a guerra, para a caça, para alguma situação dessas, e foi ferido. E os aldeões, seus companheiros, tiveram cuidado de trazê-lo de volta à aldeia e cuidam dele até que ele sarasse. O que não era conveniente para a época, porque não valia a pena você cuidar de uma pessoa inútil. E era essa a ideia que a gente tinha até então. Por que cuidando de uma pessoa que não produz nada? Isso era a variedade. E a gente jogava tranquilamente as pessoas para as onças comer, os velhos, as crianças com deficiências, e estava muito tranquilo para os nossos lares. E chegou esse momento em que a gente começou a olhar o outro. Então esse cuidado do outro foi que nos caracterizou como seres humanos. Isso é o que a antropologia nos mostra. E é uma coisa muito interessante, né, esse cuidado pelo outro. Mas nessa visão primeira, o ser humano cuidava do outro desde que fosse da sua tribo. Porque se fosse da tribo do outro, a tribo vizinho, ele ainda matava e às vezes até se alimentava dele. Então daí a gente vê na década de 1930, 1940, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, se mataram milhares e milhares de pessoas porque eram da outra aldeia, não era da aldeia alemã. E daí a gente pergunta, será que isso ainda nos serve como parâmetro de humanidade? E a gente vai pesquisando. Teve um pensador, tal de Francis Wolff, ele é da nossa época, ele é professor de filosofia, e ele propõe que um ser humano bárbaro é aquele que em sua teoria propõe a exclusão do outro. E um ser humano civilizado é aquele que propõe a inclusão. E eu acho que isso é muito atual, porque ainda a gente vê essas ideias de preconceitos, de raça, de credo, sexual, político. Se o cara é do meu partido, ele é o anjo. Se ele é do partido oposto, é o demônio. Se a pessoa tímida, ela é endeusada, mas se ela não for, daí a gente briga, a gente maltrata, a gente agride, tá tudo. Então isso é uma proposta que realmente nos apresenta um caminho muito grande ainda para a gente trabalhar na nossa humanidade. Claro que tem pessoas que já estão bastante adiantadas nisso, mas a gente precisa refletir naquela passagem de Jesus quando ele disse que precisava amar o próximo como a si mesmo. E essa medida de você querer para o outro, tanto quanto você quer para si, ela tem um universo tão amplo que ele vai tocar realmente aquele segundo estágio, quando a gente passa da humanização para a angelitude. Porque eu até acho que o meu próximo precisa de alguma coisa. Um prato de sopa, uma roupa velha. Mas isso está muito distante ainda da equidade que eu dou a mim mesmo. Está muito longe. Eu até acho que eu devo dar alguma coisa para o outro, tenho que movimentar alguns recursos nesse sentido, mas isso vai muito além. E isso a gente tem que entender que é um processo contínuo, que aí tem que ir se ampliando
na medida das nossas possibilidades, do entendimento, que nos corações nos chamem, para que a gente não se limite a uma ideia mais mesquinha, para que a gente saiba que são estágios, que a gente é humano, mas que a gente precisa ir nos movimentando na direção correta, excluindo qualquer tipo de preconceito, de separatividade, porque isso é incompatível sequer com o estado de humanidade. A gente tem que ser muito mais inclusivo, muito mais coerente. Temos que acabar com fronteiras, acabar com guerras, acabar com os nossos preconceitos. A pessoa que é de outra religião não é menor, não é pior do que a gente. Nós não somos melhores do que ninguém. E esses sentimentos precisam se tornar coisas naturais na nossa vida, que não precise mais ser defendido. Precisar ter bandeiras para defender. O maior mandamento está em Mateus 22, 34 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então eu vou citar de novo esse texto, embora ele esteja em outra passagem, né? Para a gente refletir sobre esse ame ao seu próximo como a si mesmo, sob um outro ponto de vista. E no meu entendimento, essa é a primeira fala sobre auto-amor que a gente encontra lá no Evangelho, citada por Jesus. Porque ela pode ser olhada de um outro aspecto. Ao outro, o que eu faço por mim. E essa etapa, esse outro viés dessa mesma frase de Jesus, ela só serve para as pessoas que estão no estado de humanização. Para os estados, para aqueles que já se situam no níveis superiores de entrega e doação, essa frase não tem mais sentido. Então, se tiver entre vocês criaturas angelizadas, eu não estou falando com vocês. Eu estou falando com pessoas que ainda têm enormes dificuldades nesse caminhar, tá? Então, esta medida de Jesus, ela é muito interessante, porque fora desta medida, todas as nossas atenções podem sufocar ou serem presas aos nossos semelhantes, com exceção das almas sublimadas. E, normalmente, esta medida, a gente nunca aplica ela nesse sentido com o pobre, com as pessoas, mas com seres muito próximos a nós. Às vezes nós temos conflitos muito graves em encarnações anteriores, e por uma culpa que está posta na nossa intimidade, a gente quer fazer tanto pelo outro que a gente prejudica, em especial por filhos, por cônjuges. E esse amor desmedido, que às vezes é fruto de um amor totalmente desregrado, comprometido do passado, porque muitas vezes, para nos reajustarmos perante a própria consciência, o ex-amante, a ex-amante do passado acaba reencarnando em nossos lares como filhos e como filhas, para que o nosso amor se sublime. E nesse sentido, nós, às vezes, não queremos entregar esses filhos para seus cônjuges, para o genro, para a nora. E a gente se esforça tanto para reter essas pessoas em nosso lar, à nossa volta, que a gente se dedica desmesuradamente por eles. E ainda joga isto muito caro, cobra muito caro esse procedimento, porque normalmente a alma que dá muito, ela está desequilibrada. Então ela precisa compensar isto. E daí essas pessoas casam. E você diz, nossa, às vezes esse teu namorado, esse teu noivo, ele não cuida de você como eu cuido, porque eu amo mais de você. E não ama. É um desequilíbrio da nossa afetividade. Porque o amor realmente promove o outro. O amor real, ele prepara o outro para seguir sem a gente. Esse é o sumo do amor. Eu não estou dizendo com isso que todos nós sejamos enfermos na nossa afetividade. Porque há pessoas que se movimentam com muito equilíbrio com esse sentimento. Mas há muitos que erramos. E às vezes com as melhores das intenções. No livro Missionários da Luz nós temos a história da Anacleta,
que é apresentada com um exemplo vivo de ternura e abnegação. O livro propõe isso, né? Seria uma alma realmente muito doce e aparentemente sublimada. E segundo a narrativa, Anacleta se complicou por excesso de meiguice desarrazoada. Na última encarnação, foi uma posses e esposa de um homem honrado. Também foi mãe de 4 filhos saudáveis, 3 rapazes e uma. O pai tentava exercer uma influência salutar sobre os filhos, encaminhando ao trabalho a disciplina de uma vida reta. A mãe, Anacleta, embora devotadíssima e desejosa da felicidade dos filhos, contrariava a influência do pai. Ela entendia que os filhos podiam gastar seu tempo em obrigações sociais, incentivá-los na busca de divertimento, de passatempo. Ocorre que as criaturas possuíam importantes fragilidades morais. Seu compasso útil desvirtuaram-se na busca de prazeres, dilapidaram o tesouro da saúde, desencarnaram cedo em tristes condições, terminaram nas baixas regiões do plano espiritual, estado de sofrimento. Isso foi gerado por amor. Amor, ela não estava atormentada pelo desejo dos filhos, pela posse deles. Era uma criatura que amava os seus filhos. Gastou mais de 30 anos para resgatá-los e para uma futura reencarnação com eles. Nesta, todos muito pobres. Os 3 rapazes com graves problemas físicos, decorrentes do uso do corpo na vida anterior. Anacleta ficaria viúva precocemente e teria uma vida de muito trabalho e sacrifício. Em sua vida, contaria apenas com a ajuda da filha, também portadora de marcantes conflitos. Essa história evidencia o quanto o amor apartado da razão pode ser pernicioso. Então daí a gente vê quanto foi prudente essa medida de Jesus de amor. De um amor que não se distancia da razão. Porque a doutrina espírita já nos apresentou que as 2 asas da evolução é o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. O moral realmente tem afetividade. Mas se a afetividade se afasta do discernimento, parece que ele fica cego. Tanto que o adágio popular já nos fala isso muito. E a medicina, a ciência, hoje nos apresenta que são áreas diferentes do cérebro. E parece que a região da afetividade se sobrepõe à área do raciocínio. E a gente deixa de ser razoável com pessoas que a gente gosta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se eu quero o bem do outro, eu tenho que discernir o que realmente é o bem do outro. E há espaço para ir bem nessa relação saudável. Não há espaço para que se todos estivermos bem. Se eu não der tudo que meus filhos querem, porque Deus não dá tudo que a gente pede. Há um equilíbrio e eu tenho certeza que Deus não faz isso porque ele não tenha recursos, porque ele seja pobre ou tenha dificuldade. É porque a virtude tem que ser para nossas almas. E a programação, muitas vezes, ela se realiza com as dificuldades, com os encantamentos que a vida nos propõe. Então, que a gente tenha um olhar intelectualizado do nosso afeto, que a gente possa refletir sobre essa afetividade, e que esse movimento não seja exagerado nos ir para o outro, às vezes em detrimento de nós próprios. Que a gente consiga um meio termo para que a gente consiga essa afetividade equilibrada. O Sandro Kling, numa palestra dele, quando fala da escala dos afetos, ele nos diz que o amor é o sentimento mais sofisticado da criatura humana. Então ele é o último a ser atingido. Um amor realmente consciente e efetivo. E que ele tem outros pré-requisitos necessários nessa construção. E esses 2 pré-requisitos que ela nos aponta é respeito e admiração. Então realmente a gente não pode cobrar afeto dos filhos, porque isso é muito infantil. Ah, você tem que me amar porque eu faço tanto por você. A gente trabalha dignamente para que eles nos respeitem. Isso a gente pode exigir, né? Se somos os provedores, tem coisas que a gente pode impor.
E isto vai ter muito proveito para essas almas. Embora eles possam até não entender quando o façamos. Mas se nós estamos realmente querendo bem a construção de um ser humano consciente e maduro, não há outro espaço para outro comportamento. Kardec, talvez isso nos admire, quando eles também passarem por esse perengue que é formar almas para o amanhã. É uma condição que deve se realizar quando eles amadurecerem também. E o amor é uma consequência natural disto. Então a gente trabalha nessa construção. E essa construção também vem em nós. É também uma construção o auto-amor. Porque o perfeccionismo, a gente queria ser um anjo. A gente fica olhando os anjos e diz que seria aceitável se eu fosse anjo. Se Deus sabe que eu fui criado imperfeito, sabe que eu estou estagiando no mundo de provas e expiações, o segundo nível dos mundos, isso me torna uma pessoa bastante infantil ainda. Que quer ser perfeito. Mas eu posso tirar 10 no ensino fundamental e eu não posso ir para a faculdade ainda. Não posso ir para os superiores. Eu vou ter que voltar a nascer. Vou ter que nascer muitas vezes. E conhecer isto, isso é o autoconhecimento. E aceitar isto é base muito singela da gente começar a se amar. Primeiro, saber dessa minha condição, dessa reencarne. Se eu estou estagiando aqui, não é porque eu seja ruim ou perverso. A ideia me elucida sobre isso se você tiver 2 filhos, um com 7 anos e um com 25. E você pega qual dos meus 2 filhos é melhor. Eu não posso dizer que o de 25 é melhor que o de 7. Porque eles são estágios muito diferentes de crescimento, de desenvolvimento. Mas o de 7 não é pior do que o outro. Então ele só é mais novo. Então eu diria que nós somos ainda novos. E quando você fala infantilizado, parece que a gente se... Mas se você pensar como espíritos jovens, ainda mais a gente que já passou dos 8 faz tempo, parece que é mais agradável ao nosso coração. E você aceitar isso é necessário. Dizer, não, tudo bem, eu sou assim. Aceitar a nossa falabilidade, as diferenças. E isso não é se conformar. Porque às vezes a gente pensa, tem um adágio popular também que diz que pau que nasce torto, morre torto. Eu lembro de uma fala do Rossandro Pinge que ele diz que isso não é pau. Porque quando você tem uma árvorezinha torta lá, e você é agricultor, você amarra 2 talas, uma de cada lado, e ela... Então a terra precisa de recurso. Esse recurso da talinha se chama vontade, ou força de fazer força. Porque a natureza precisa ser controlada, precisa ser vencida, precisa ser transformada. Essa é a proposta, né? Quando Kardec diz que o verdadeiro espírito se reconhece pela transformação moral, pelos esforços que faz, ou seja, tem que estar fazendo força. Se nós estivermos muito acomodados com a situação que vivemos, por mais meritória que ela possa ser, a gente sendo verdadeiro espírita, porque está faltando essa força. Vontade, força. E o auto-perdão é uma reconciliação com essa criança anterior nossa. Na questão do Livro dos Espíritos, 999, o arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as nossas faltas. O arrependimento ajuda no progresso do espírito, mas o passado precisa ser expiado. O que já foi feito não pode ser mudado nem apagado. E estagnados na culpa a gente não vai avançar. Então essa coisa de você aceitar a tua criança inferior, aceitar os erros e ir se movimentando para se quitar com a lei, sem essa culpa, né? Eu no começo falava, né, sobre esse ciclo das reencarnações inferiores, que você conhece a doutrina e por conhecer mais se culpa. É como se você, chegando aos 25, você olhasse a criança de 7 que você foi um dia e começa a desprezar-se porque você cometeu muita infantilidade. É natural que eu cometi infantilidade. Era o que eu dava conta de fazer. Se eu fiz criancice, agora me acho adulto, vou começar a fazer adultice. E essa adultice passa por isto. Por uma visão mais clara, mais sensata, pela aceitação, e por começar a movimentar as minhas energias de uma maneira digna.
visando um bem maior. Então eu preciso aprender a lidar com as nossas emoções, com as minhas emoções, como raiva, culpa, tristeza, mágoa, rancor, orgulho. Porque em alguma medida esses sentimentos estão no nosso íntimo. E se estão, foram postos por Deus. Ele não faz nada inútil. Há um propósito nisto. Então, a gente tem culpa, e essa culpa sinaliza alguma coisa na nossa intimidade que precisa ser tratada com calma. Precisa ser visto aquilo. É como se você desse uma topada, machucou o dedo. O dedo dói. O dedo dói para que você procure tratamento. Senão você continuava treinando, daqui a pouco tinha que amputar a perna. Então, quando você tem uma dor, a culpa é uma dor, a tristeza é outra, as mágoas, rancor. Às vezes alguém me magoou e eu não quero olhar isso, porque não, eu espírita não posso sentir mágoa. E nego isso, jogo por baixo do tapete, daqui a pouco aquilo vira uma úlcera, um câncer, eu desencarno como suicida e chega no plano espiritual e diz, você não olhou para a tua dor? Topou, machucou o pé, não olhou? Então a gente tem que olhar isso com carinho. Essa culpa, digo essa mágoa, me perdoe, pode ser que alguém está sendo realmente muito agressivo, muito violento comigo. E eu tenho que pôr um limite nisso, por uma medida de alto amor. Eu ponho um limite nisso, pelas vias da amorosidade. Mas eu preciso impor. E pode ser que eu esteja sempre muito melindrosa, porque a gente veste máscaras com ferramentas de interação social. Por quê? Porque no trabalho, às vezes, tem que ter uns comportamentos. No centro é exigido outros, sabe? E quando você olha essa máscara como o meu ideal de ser, que eu ser mais brando, mais dócil, mais generoso, então isso pode ser visto como uma máscara, mas como uma ferramenta. E também como um esforço natural que eu estou fazendo. Isso representa os meus melhores. E de vez em quando essa máscara cai, levanta uma pontinha dela e diz assim, não é assim não, Johnny. E daí eu me ofendo e me magoou. Mas se eu olho isso com naturalidade, sabe? Eu tenho ferramentas para trabalhar isto. Porque se eu não reconheço o que eu sou, como é que eu posso trabalhar? O próprio Jung vai dizer que a gente é dominado por tudo que desconhece. Então, isso é uma medida de equilíbrio nessa relação consigo mesmo. Sem concordar com o que esteja errado, mas aceitando aquilo, vendo a inveja. A inveja é maravilhosa, gente. Ela me fez estudar, me fez crescer. Se não fosse, estava morrendo. Só que quando a gente inveja, pois tem um procedimento correto, a gente troca a palavra inveja por inspiração. Então eu vejo uma pessoa que se dá bem na vida, às vezes eu estou meio acordado com uma situação mais ou menos, que a pior coisa que tem no mundo é o emprego mais ou menos, porque a gente se acomoda no emprego mais ou menos. E de repente você vê alguém que está crescendo, que está evoluindo, e sentimento no meu íntimo, assim, de desconforto. Eu também queria ter aquilo. Eu posso chamar isso de inveja. Se eu quiser que essa pessoa caia. Já, ele podia bem quebrar, bater esse carro, não ter mais esse carro, mas eu também posso realmente dizer, mas o que essa pessoa fez para conseguir isso? Ah, estudou porque ele se esforçou. Vocês entendem que essa energia é mesmo que vem da nossa natureza, é para a nossa proteção. E o bem ou o mal são linhas muito tênues nas nossas ações. Então a gente precisa ter na nossa intimidade esses sentimentos e essas emoções com sensatez, com acolhimento para essa criança inferior, para esses comportamentos, e refletir sobre como é que a gente movimenta isso de uma maneira mais responsável, mais digna. E nós fizermos isso, nós começamos realmente a estar mais pacificados, começamos a ser pessoas admiráveis pelo nosso comportamento, pela nossa disciplina. E é isso que começa a trabalhar a nossa autoimagem. Quando a gente começa a se sentir mais feliz consigo mesmo. Se aceitando, porque não temos mais essa pretensão de perfeição. Já sabemos que não somos perfeitos. E tudo bem. Eu sou uma criança de 7 anos, morador de provas e expiações, e que isto está sendo construído e transformado no dia a dia. O que eu não posso ser é eternamente o Johnny.
Eu não posso ser o Chico, ser Dionei mais um, Dionei mais dois. Esse movimento de nós trabalharmos, identificarmos as nossas dificuldades e ir trabalhando elas a partir da aceitação, com dignidade, com amorosidade, sendo mais maleável, sem tanta empolgação. Gente que às vezes assiste uma festa no dia seguinte quer fundar um centro, quer um asilo. Tem gente que assiste a palestra que vive em jejum e oração. E essa empolgação ela é vazia. A gente tem que ir construindo uma realidade que seja plausível. E a gente vai cair. A gente estuda no centro e tudo que a gente discute aqui, gente, é só teoria. A prática acontece lá no nosso trabalho, na família, nas relações sociais, onde nós somos desafiados e podemos ver despontar esses impulsos da nossa intimidade, que às vezes, se nós identificamos e olhamos com clareza, às vezes nos assustamos no primeiro momento, mas que fazem parte da nossa vida e que a gente tem que vivê-las, tem que acolher essa dificuldade nossa, olhar com carinho isso e ver como vamos nos mudando. Mas quando nós aceitamos, tudo isso fica mais claro. E outra questão nessa aceitação é entender a diferença entre amor e vaidade, o que é a mesma coisa que entender a diferença, necessidade e desejo. Porque as necessidades, elas são justas, e os nossos desejos sempre são um exagero. Devemos cuidar do corpo como se fosse viver para sempre, e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Isso é uma expressão budista. Desculpe, é de Santo Agostinho essa frase. Essa consciência desses desejos nossos, que às vezes são imoderados, que são incontidos, é preciso que a gente trabalhe eles. Porque se nós realmente tivermos muitos desejos, nós nunca teremos desprendimento. Porque no campo da realização material não há saciedade. Por mais que você seja muito rica, você nunca vai ter tudo. Sempre haverá uma casa maior, um apartamento melhor, uma vista maior. Então, esse desprendimento é imprescindível que nós vamos trabalhando. Comecemos a olhar isto com carinho e vejamos o que é possível fazer. As necessidades do espírito são serenas, são sem angústia, são em paz. Já o desejo angustiado, apressado, exigente e artificial. E o auto-amor, na sua maior expressão, é o reconhecimento do divino em nós. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, há isto em nossas almas, essa resplandecência da nossa personalidade que guarda esse trabalho do nosso esforço no dia a dia. Aí realmente a gente vai entender essa amorosidade que realmente mais dia menos dia deve ser esperança. E pelo horário eu vou terminar a poesia, que se chama Filhos da Luz. Se você quer ser feliz, mude o que luz. Se hoje andas em trevas, torne-se filho da luz. E o ressentimento, não deixe nenhuma sombra e aumente seu discernimento. Para filho da luz e alcançar um mundo novo, faça como disse o Messias, nasça de novo. A luz da tua essência é o grande amor de Deus. Cigano Romani. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Agradecer também a palestra, Dionei. Foi realmente, como todos os outros colocaram, e sentiram muito sensibilizador, muito tocante, muito importante para o momento atual. Eu quero aproveitar esse momento em que estamos todos nós imbuídos nesse sentimento de autoencontro, de tocar no mais essencial de si mesmo, buscando a centelha divina, buscando a mão divina sobre nós, para agradecer esse momento que faz sobre nossas vidas
iluminar. A iluminação daquilo que a gente precisava ouvir hoje. Por questões muitas vezes pessoais, por questões muitas vezes comunitárias, coletivas, familiares, mas que tocou nossos corações, nos acalmou, nos deixou em condições de prosseguir. Quero agradecer à Casa do Caminho, que nos proporciona momentos como esse, que nos faz revigorar e que nos faz reenergizar e buscar luzes para continuar a nossa estrada. Nos oportuniza receber pessoas como esse nosso irmão, que hoje veio para tocar nossos corações, para mostrar para a gente que nada está perdido, que todas as nossas dúvidas, todos os nossos contratempos, todos os nossos sentimentos contraditórios ao nosso bem-estar, na verdade, são meras ilusões. E que dentro de nós já tem tudo que a gente precisa para prosseguir, para continuar. E sempre buscando o crescimento, e sempre buscando a nossa aproximação com o nosso Mestre Jesus e, principalmente, com o nosso Criador de tudo que há. Agradeço, Senhor Deus, ao Espírito mentor dessa reunião, aos Espíritos cuidadores da nossa casa, profundamente esse momento. E, principalmente, essa queridíssima irmã que me colocou de volta na Casa do Caminho. Muito obrigada a todos vocês e ao nosso querido Deus. Que assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.